santo aquele que me chamou. Sim, santo é aquele que me escolheu para andar com ele, viver por meio dele, santidade. Enquanto nós estávamos orando, o Senhor me fez lembrar de João 15, 16, onde Jesus fala assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Só que Jesus falou de uma forma muito diferente dessa daí, e na verdade ele estava querendo dizer assim, que antes de você escolhê-lo, ele já tinha te escolhido. Mas não ficou muito bom, ficou quase igual ao que está no texto. E o Senhor disse assim: ele veio aqui porque o Pai tem um propósito e ele veio para restaurar todas as coisas, a fim de que o Pai tenha muitos filhos. E não filhos de qualquer jeito, mas filhos iguais a ele. Então, Jesus me mostrou que quando ele estava lá naquela cruz, morrendo, o Pai dizia assim para ele: e aí, filho, quem você vai querer para estar com você, para fazer parte desse propósito nosso e também para cooperar, para ir atrás de ganhar muitos outros para vir para esse propósito? Quem você vai querer? Falou: eu escolho o Domingos. E quem mais, filho? O Danilo também. E quem mais? Escolha a Fátima. Tem mais alguém, filho? Escolha a Vilma. E ele foi escolhendo cada um de nós que estamos aqui. Você e eu, lá naquela cruz, quando Jesus estava morrendo, ele estava dizendo: Pai, eu escolho o Paulo. Eu escolho até o Ismar também. Para participar desse propósito. Eu vou contar com esses... Mas você tem certeza, filho? Você tem certeza mesmo que você vai poder contar com esses daí? Você tem certeza que esses daí vão mesmo querer fazer a minha vontade acima de qualquer coisa? Pai, eu acredito nisso daí. Eu quero escolher esses daí. E foi escolhendo. E de modo que veio no meu coração um temor muito grande, porque não é brincadeira não. A escolha do Senhor foi algo muito sério. Quando Ele pensou em mim, quando Ele pensou em você, e quando Ele nos escolheu, gente, não era para brincadeira. É para nós sermos participantes da santidade do Senhor. E é para a gente abrir essa boca e chamar a todos os outros que Ele já escolheu. Então, não é brincadeira. Nós precisamos fazer valer essa escolha, nos posicionando de uma maneira muito definida diante do Pai, para agradá-lo, para fazer a vontade dele. Amém? Amém.
Quantos aqui sabem que foram escolhidos por Jesus? Continua com a mão levantada. Quem quer fazer valer essa escolha? Então fala assim: Senhor, eu quero. Me dê tua graça, Senhor. Aleluia. Amém. Queridos, eu quero compartilhar algumas coisas que o Senhor vem falando no meu coração. Vamos ver se eu consigo entrar num acordo aqui com esse microfone. Bom, Gênesis capítulo 24. Tem uma história muito interessante. Uma história familiar muito interessante para nós meditarmos e recebermos do Senhor o que Ele quer nos dizer. Gênesis 24. Aí atrás, está ouvindo, Roberto? Está bem aí? Tá, joia. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, Ele enviará o seu anjo, que te há de proceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão e seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Nós vemos aí um caso muito interessante. Abraão vivendo com seu filho Isaque, Sara, a família, aliás, aqui já não era, Sara já havia morrido. Eles viviam ali no meio de ímpios, de homens que não queriam nada com Deus. E chegou um momento de escolher uma esposa para o filho. Era uma decisão muito importante na vida de Isaque. Representava dar continuidade para outras gerações, para que a família fosse crescendo e muitos descendentes viessem a conhecer tudo aquilo que Abraão havia recebido da parte de Deus. E nós vemos aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Nós vemos que Abraão não foi precipitado. Ele tomou muito cuidado, tinha muito zelo para com o filho que ele possuía. Não queria que ele tomasse um rumo diferente daquilo
que Deus havia mostrado para Abraão. E nós percebemos aqui alguns detalhes muito importantes. Veja que Abraão chama o seu principal servo, o mais importante, o de mais experiência, o mais fiel, aquele que estava na gerência de todos os bens de Abraão, cuidava da casa dele, de tudo que Abraão possuía, um homem muito íntegro, muito correto, de muita confiança de Abraão. E que certamente tirar esse homem de tudo que ele estava fazendo ia implicar em alguns transtornos ali na condução de tudo que Abraão possuía, né? Na administração dos seus bens, do gado, dos seus muitos servos, que Abraão tinha mais de 300 escravos. E então não era uma coisa muito fácil de se lidar e pegar esse homem, tirá-lo dali, para mandá-lo para uma outra terra, ficar lá não sabia quantos dias, quanto tempo ia ficar fora. Imagina a bagunça que ia virar a casa dele. Talvez um pai, uma mãe com menos zelo ia pensar em tudo isso de uma maneira muito mais séria e falar: vou largar tudo isso daqui, vou agora parar de arrumar a casa, de acertar as coisas só para poder sentar com meu filho, para brincar com ele, Logicamente que isso não é uma coisa muito simples como a gente pensa. Estamos valorizando o que aqui nesta terra? Quais são os valores que eu possuo? Abraão pensava em coisas eternas. Abraão tinha sua mente, seus olhos lá para o alto. E pensando assim, foi que ele soube valorizar a situação. É o meu filho. É o futuro do meu filho que está em jogo. Portanto, eu não vou mandar para lá qualquer pessoa. Não vou pegar qualquer um dos meus escravos. Porque essa escolha tem que ser muito criteriosa. Essa escolha, ela tem que ter um respaldo de uma experiência de quem sabe aquilo que o próprio Abraão queria e aquilo que o seu filho também queria. Então, nós vemos aí já logo no começo dessa passagem, Abraão valorizando uma situação muito importante e agindo de acordo com essa valorização. Vejam vocês que essa escolha, ela, depois mais para frente nós vamos ler, ela foi muito bem feita. Pegou um homem que não era qualquer um, era um homem que também se relacionava com Deus.
era um homem que também cria no Senhor. Porque esse homem, ele fala, mas como que eu vou saber qual é a mulher certa? Puxa, mas que papel que eu estou fazendo aqui, que coisa complicada, eu escolher uma esposa para o filho do meu Senhor, que responsabilidade. E ele, interessante que ele não colocou essa responsabilidade de definição em cima da experiência que ele tinha. Não. Ele estabelece um critério para escolher. Ele diz assim, Senhor, vou fazer o seguinte, aquela moça que aparecer para tirar a água do poço, e eu pedir água para ela, e ela der água para mim, e falar que também vai dar água para os camelos, é essa daí. Puxa, que critério, né? Que critério. Cara muito sábio. Nós vamos ver depois a respeito disso. Então primeira coisa que eu quero aqui estar compartilhando com vocês os nossos filhos têm valor para nós, não tem? Tem ou não tem? Tem. E nós agimos assim? Agimos demonstrando que eles têm valor para nós? Nós sabemos valorizar as decisões que eles precisam tomar? Eu quero confessar aqui que anos atrás eu estava muito envolvido na obra do Senhor. E nós começamos a nos relacionar com Mário, Marcos, em 94, a partir de 95, mais propriamente. E foram surgindo muitas outros irmãos em outras cidades, precisando de ajuda. E lá a gente foi tornando assim um ponto de referência por causa da região. Então, tem uns casais, umas pessoas em Presidente Prudente, 200 quilômetros, a gente ia lá. Tem uns irmãos em Ribeirão Preto, 200 quilômetros, corria lá para ver. O Carlos Cardoso, Gil, tem 2 casais que eu queria que você cuidasse ali em Maringá, 360 quilômetros. Tem agora um irmão que mudou lá para Goiânia, 640 quilômetros. E foi surgindo. E além de outras cidadezinhas ali mais por perto. E eu não parava, não tinha tempo para os meus filhos. E estava envolvido até no pescoço, até na cabeça com todo esse trabalho. Não parava, eu trabalho no fórum, de segunda a sexta, e sábado e domingo viajava. E então a minha casa começou a desmoronar. E meu filho mais velho acabou, então, naquela época, se engraçando com uma menina do mundo, se envolvendo, querendo namorar, e quando eu soube já estavam namorando, e aí eu fui confrontá-lo e a coisa estava pior do que eu pensava, e foi muito sério. E foi então quando eu me afastei do presbitério por 1 ano para
reorganizar todas as coisas, meditar em tudo que estava acontecendo, e foi um período muito precioso, porque recebi orientação do Marcos, do Mário. Falaram: você precisa, nesse período, tudo que você tem que fazer é dar muita amizade para teu filho. E deixe que outros irmãos venham com o Evangelho e bata firme nele. Você só vai ser amigo dele. Eu lembro que naquela época o Tiago tinha muita dificuldade de vir contar as coisas para mim, de vir compartilhar coisas comigo. A Su era a confidente dele. Porque eu não tinha tempo, não tinha. E naquele ano o Senhor falou muito comigo. E houve uma transformação muito radical na minha vida quanto a isso. E eu entendi que eu precisava cuidar primeiro da minha casa, e para poder depois querer cuidar de outras vidas. E com isso eu fiquei um ano dando muita amizade. O Tiago voltou para o Senhor, mas ele voltou para mim. Porque a partir dali nós passamos a ser muito amigos, de modo que hoje, às vezes, ele tem alguma coisa para falar: pai, eu preciso falar com você. Às vezes a Su: o que você vai falar? Não, vou falar com o pai. A coisa mudou para bom, para melhor. Isso com pequenas atitudes. Aí eu quero então conversar com você. Nós temos aqui, eu não estou querendo ensinar, porque tem irmãos aqui que com muito mais experiência e já são avós e certamente podem nos acrescentar muitas coisas. Mas eu quero chamar a atenção daquilo que o Senhor falou comigo. Justamente nessa questão, era uma situação importante na vida do filho. Como é que nós tratamos disso? Por exemplo, o filho vai ter que entrar na escola. Ele vai ter que ir para a escola. E onde vamos colocar o filho? É uma decisão que tem que ser tomada. Vamos ver aí, uma mais barata, que se for, quando você quer, papapá, tá. Não é assim que nós temos que fazer. Temos que ser cautelosos. Temos que ter muito zelo do Senhor, porque isso é uma questão que vai implicar o futuro do nosso filho. O filho agora vai fazer faculdade. Eu lembro que o meu filho falou: pai, eu quero fazer odontologia, tal. Tá bom, filho. Vou fazer. E eu tenho irmã, cunhado, sobrinhos que são todos professores de ortodontia, moro em Bauru, e o meu filho queria ir para Bauru, estudar lá, ficar na casa da minha irmã. Estou na casa da minha irmã, que não é convertida. Eu falei: mas fazer uma faculdade, tentar uma faculdade aí federal, você vai ficar aqui em Lins mesmo, vai continuar morando aqui em casa, nós vamos orar, o Senhor vai dar graça sobre aquilo que você vai estudar e vai preparar todas as coisas. Eu falei: o quê? Meu filho que já teve, está certo que ele já tinha sido restaurado, mas já tinha tido dificuldade, e mesmo que não tivesse, vou pegar meu filho, 18 anos, mandá-lo
para outra cidade, morar sei lá com quem, só a troco de fazer uma universidade para se dar bem materialmente falando? E o que pode acontecer nesses 4, 5 anos em que esse filho vai estar longe dos irmãos, longe da minha casa e junto com pessoas que são governadas pelo pecado? Vou pegar meu filho e colocar lá na mão deles. Eu particularmente, eu não julgo quem faça isso. Eu particularmente, com meus filhos não. Falei, olha, você fique aqui em casa, se não fizer faculdade, não fizer faculdade boa, mas se você não ganhar muito, não tem problema não, filho. Eu quero você aos pés do Senhor. Isso que eu quero. Esse Abraão falou para o servo, você vai, mas você não vai em qualquer lugar, você vai lá na minha parentela, eu não quero que o meu filho se misture com esses cananeus, com esses caras que não temem a Deus, não querem nada com Deus, não conhecem a Deus. Eu não quero meu filho misturado com essa turma. A preocupação de Abraão, meus amados, não era em pegar uma mulher rica, uma mulher bonita, uma mulher de família importante. Não, ele não estava preocupado com esse negócio. Ele não queria seu filho misturado com gente que não tinha nada a ver com Deus. Ele estava pensando e valorizando era aquilo que era espiritual, aquilo que é eterno. Então, ele fala, olha, você vai na casa dos meus parentes e vê se você encontra lá uma moça para casar com ele. E o servo falou assim, olha, pode ser, Senhor, está dizendo assim, se porventura a mulher não quiser seguir-me até esta terra aqui, farei então pegar o teu filho e ir para lá? Pô, o cara vai casar mesmo, vai formar família. Aquele servo não viu problema nenhum. Eu vou lá, eu acho. Mas se eu falo para ela, vem para vir aqui, ela fala assim, não vou não, eu nem conheço esse cara, não sei, estou meio desconfiado, não sei, tal. Eu até caso com ele, mas eu não vou para lá não, fala para ele vir aqui. E aí então, o que eu faço? Eu pego o teu filho então, e aí eu levo ele para lá? Abraão imediatamente falou assim, calma, cautela aí, meu querido. Se ela não quiser vir para cá, tudo bem, você fica desobrigado do teu juramento, mas não faça meu filho descer para lá. Gente, que zelo, que preocupação com aquilo que poderia acontecer na vida do filho. Veja que não foi, Abraão já não pegou o filho e falou, filho, está na hora de você arrumar uma esposa, você faz o seguinte, desce lá para a casa dos meus parentes, vê se acha uma moça lá. Não, nem isso ele não fez. Eu fiquei pensando nisso, por que ele não mandou o filho? Vai mandar um servo escolher? Quem que poderia escolher? Manda o filho. Ele falou, meu filho... Isaac aqui ainda não tem tanta experiência assim, sujeito que sempre morou aqui dentro da minha casa, sempre aqui comigo, aos meus pés. Esse cara vai tirar os pés aqui de casa para descer até os meus parentes. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai chegar lá. Porque esse cara vai ver tanta moça bonita, tanta cananeia bonita pelo caminho, que esse cara não vai chegar lá.
ele vai se enroscar pelo caminho. E eu não vou deixar isso acontecer, não. Pensando em todas as possibilidades e valorizando isso. Meus queridos, estamos vivendo nos últimos dias. Querido, não dá mais tempo de ter sonhos a longo prazo com respeito às coisas aqui de baixo. Nosso coração tem que estar apegado ao Senhor. A primeira carta escrita para a igreja em Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso, a primeira recomendação e advertência do Senhor para a igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te. Queridos, esse é o tempo de voltarmos a remeditar nisso. Quem é o meu primeiro amor? Quem é o meu primeiro amor? O que eu mais valorizo aqui nesta terra? E eu tenho que inculcar isso nos meus filhos. O marido precisa inculcar isso no coração da esposa. A esposa precisa ajudar o marido a lembrar que essa é a nossa meta. Jesus ser o tudo em nossa vida, tudo girar em torno de Jesus. Diz lá, Paulo fala que nos últimos tempos o Senhor vai fazer o quê? Convergir em Cristo todas as coisas. E será que nós estamos fazendo nossos filhos se convergirem a Cristo? Se voltarem para Cristo, valorizarem o Senhor, valorizarem a vontade do Senhor? Eu fico muito triste quando eu escuto irmãos com boa intenção mandando seus filhos que estão tão bem no Senhor. E aí que está o problema. Meu filho é maduro. Não, meu filho está bem. Não, meu filho não vai. Como se seu filho fosse um super-homem espiritual. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma porcaria. É só a misericórdia e a bondade do Senhor para me manter aos pés dele, firmado nele. E eu conto muito, muito com a ajuda dos meus irmãos. Como é que eu vou olhar para o meu filho de 18 anos, 20 anos e achar que meu filho, não, esse não tem problema, ele pode ir morar para onde ele quiser aí, que meu filho não vai, esse meu filho não vai ter nada de mal com ele, não? Ah, não? Puxa, que bênção. E ninguém está dizendo que nós queremos que aconteça. Mas onde está o zelo? Amados, eu conheço um jovem que já tinha terminado a faculdade, então já era bem mais maduro, menino precioso no Senhor, precioso. Nós não estamos falando de um menino qualquer que está lá só no meio da igreja, não, de alguém envolvido mesmo, e que foi trabalhar numa outra cidade, conseguiu um bom emprego e era o futuro muito bom para ele e foi morar numa outra cidade. Em pouco tempo
esse menino começou a ser assediado por meninas bonitas e esse menino caiu, se arrebentou, não caiu, se arrebentou. E aí os pais viram o que tinha acontecido e trouxeram esse menino de volta para casa. E agora está bem. Quantos casos você talvez conheça que tenha acontecido assim? Abraão falou para o servo: não, você vem cá, eu conheço, eu sei que você é fiel para mim, eu coloco toda a minha confiança em você, mas vem cá, cara, põe tua mão aqui debaixo da minha coxa e jura pelo Senhor que você vai escolher uma mulher da minha parentela. Olha só, o negócio era seríssimo para Abraão. Não deixou o filho ir para lá, falou para o servo ir, e o servo falou: mas se ela não quiser subir, eu mando ele para lá. Não, meu filho você não vai mandar para lá não. Fica ele sem casar aqui, mas não vou perder esse menino para o mundo de jeito nenhum. Mas Abraão falou assim: mas fica tranquilo, porque o Deus que eu conheço, Ele vai enviar o anjo dele na sua frente. E o anjo vai escolher lá, vai preparar uma esposa para ele. Interessante como Abraão confiava no Senhor, como ele tinha intimidade com Deus, e isso influenciava nas suas decisões, nas suas atitudes. Meu querido irmão, essa primeira parte estou falando com os homens. Como é que é teu relacionamento com o Senhor? Como está tua intimidade com Deus? Você tem recebido direção de Deus na tua vida? Porque veja bem, a palavra do Senhor é muito clara, dizendo que Cristo é o cabeça de todo homem e que o homem é a perna da mulher. É isso? Não. São as mãos da mulher. É a cabeça da mulher. Cabeça significa que dirige, mostra o caminho, governa. E o homem, se ele não estiver debaixo do governo, da direção, do cabeça que é Cristo, como é que ele vai poder dirigir e governar a sua casa? Nós somos cobertura para as nossas esposas, para os nossos filhos. Quando está dando uns trovões e chovendo, nós procuramos logo um abrigo, né? Uma cobertura para ficar debaixo. Mas de repente você vai entrar debaixo de uma cobertura que você vê que ela está toda balançando e parece que vai cair. Você vai ficar lá debaixo? Não, melhor ficar sem essa cobertura. Toma chuva, mas você acha que essa tua lindinha que está aí do teu lado vai ser uma esposa bem submissa, bem debaixo da tua cobertura, se você for um sujeito atrapalhado, um sujeito que tem medo
quando acontecem as coisas, você não sabe para onde você corre, você não sabe para onde levar a tua casa, você não sabe para onde conduzir, porque você também não tem tempo, porque o seu trabalho é muito importante. Você se desgasta muito com o seu trabalho e você não tem tempo para estar em contato com o Senhor, em comunhão com o Senhor, para poder, num momento de urgência, você dar uma direção, enfim. Eu lembro, uma vez o Tiago tinha, acho que uns 7, 8 anos, sei lá, amorzinho, sabe desse, eu não entendo desse negócio de tempo, assim, não é comigo isso. Mas ele era, acho que tinha uns 8 anos, 9 anos, sei lá, quando um menino da escola pegou o compasso e furou a mão dele. Era o menino que vinha pegando no pé dele. Assim, sem mais nem menos, esse menino era peralta na escola e já tinha sido, acho que expulso de uma outra escola, veio para aquela e ele furou a mão e o Tiago chegou em casa com aquele ferimento e o sangue subiu, nosso. Que nós vamos lá na escola, nós vamos conversar com a diretora, nós vamos ver não sei o que esse menino... Cadê, vem cá. Fomos os 3, vamos pro quarto, vem cá. Fomos 3 pro quarto, vamos dobrar o joelho. Vamos clamar por esse menino, por essa família, pedir a misericórdia do Senhor. E também, filho, para que não fique nada de mágoa no teu coração, porque o Senhor quer que você ame esse menino. E ele está agindo assim porque ele não conhece o Senhor. Então vamos orar. E dobramos o joelho e vamos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor a misericórdia sobre nossas vidas, para que não ficasse nada no nosso coração, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nada no coração do Tiago, porque ele precisava saber que ele precisava amar aqueles que faziam mal para ele. Era assim que Jesus nos quer e tal. E oramos, passou tudo aquilo. Ficamos em paz, tranquilos. Aquele menino, ele já fazia tantas, aprontava tantas na escola que alguns dias depois nós soubemos que ele acabou sendo mesmo expulso lá da escola. Não ficou mais lá. Mas o importante é o que ficou no coração do meu filho. O que o Senhor estava querendo ensinar para ele. E o que o Senhor estava querendo ensinar para nós. Então, amados, nós precisamos de comunhão constante com o Senhor, para saber a todo momento por onde nós temos que ir, porque, não sei se vocês perceberam, toda semana quase tem alguma decisãozinha que a gente tem que tomar. Tem que comprar isso, então precisa comprar aquilo, precisa fazer isso, ou precisa fazer aquilo. E aí, o que nós vamos? São decisões que nós temos que tomar. E decisões, todas elas são importantes, porque geram consequências. E então nós precisamos estar atentos. Deixa eu ver, que horas são aí? 15 para as 11. Bom, vamos... A preocupação do pai em relação ao filho. Esse menino, ele não vai para qualquer lugar, não. Mas ele já é crescido, já está no tempo de casar. Já sabe o que faz. Mas ele mora aqui comigo e eu tenho responsabilidade. Então eu preciso valorizá-lo. Você precisa valorizar teus filhos. Valorizar as decisões que teus filhos precisam tomar.
porque elas vão gerar consequências. E você não pode deixar por conta deles. A não ser que esse filho já casou, aí você vai só dar conselho. Mas se está com você, você é responsável. E precisa estar mais atento às coisas que acontecem com ele. Logicamente, nós, pais, que temos que sair para trabalhar e somos generalizadores, olhamos as coisas assim como um todo, não vemos os detalhes. As nossas esposas, elas foram feitas, quando elas foram lá feitas pelo Senhor, o Senhor fez as esposas de um modo um pouco diferente de nós. Nós somos generalizadores, as mulheres são detalhistas. E elas não são só detalhistas para olhar assim, chegar num canto da casa e falar, puxa, aqui está faltando um vaso. Bem, precisa comprar um vaso para pôr aqui, olha, pôr um vaso com arranjo aqui. Você olha e fala, para que está precisando de vaso? Está tão boa essa sala. Elas foram feitas assim, para ver detalhes, né? Então, elas foram feitas assim de uma forma a ajudar o marido, porque ela foi criada para ser ajudadora, né? Ajudadora. E então, ela ajuda muito nesses detalhes. Sabe quando você chega em casa, né? O Ismar, ele é mecânico, né? Ele trabalha, cadê o Ismar? Está lá. Ele é mecânico, trabalha lá com... Estou falando... Tem dois... o Mazinho. O Mazinho. Quem que é o outro Ismar aí? Ah, você é Ismar também? Ismarzão. E a tua profissão? Analista de sistemas. Então, quando chega o Ismarzinho e o Ismarzão em casa, o Ismarzinho, ele chega lá tudo cheio de graxa, né? Tava mexendo lá com o carro e tal, não sei o quê, e cansado, porque ele teve que tirar o motor e tal, e aquela peça não saía, ele teve que fazer muita força, ele chegou cansado, chegou em casa 7 e pouco da noite, e aí ele já chega lá logo em casa, e a esposa, que chama Suzana fala assim, ai, Mazinho, porque vocês têm filhos, né? Tem 2. Porque o fulano fez isso e fez aquilo, e aquele lá também não sei o quê, ele está querendo comprar isso, ele está querendo fazer aquilo, para aí, eu vou tomar banho, vai tomar banho. Agora eu estou com fome, eu quero comer, vou comer e tal. E nem ouve o que aconteceu. Mas eu falei para você, e daquela situação do menino lá, tá, depois eu vejo. E a coisa vai embora. O Ismarzão, ele não chega em casa, cansado, ele chega em casa que ele não quer nem ouvir nada, porque ele ficou o dia inteiro, está até com dor de cabeça, de tanto que ele teve que pensar de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 lá, que ele chega em casa, se a esposa fala assim, olha bem, estou precisando de R$1, e ele vem com números, está cansado e tal, mas vem também com situações, olha, a nossa casa aqui, tá bom, esse negócio eu vejo e tal. Então o marido não tem tempo para ver e também não tem olhos para enxergar detalhes. Então a ajuda da esposa é muito importante, porque ela está vendo todas aquelas coisas e ela está trazendo para você. E isso é ajuda. Nós não podemos enxergar isso como louco, eu chego em casa, a mulher só vem falar, vem reclamar, vem fazer isso, vem aquilo. Não, isso é uma bênção.
Porque ela está cooperando, a Su está cooperando comigo quando ela vem falar disso, daquilo, daquele outro, papai, você vai julgando aquilo que precisa, de fato, realmente precisa uma atenção maior, essa outra, tá bom, ela só quis dizer, ela queria desabafar, você deu ouvido, e nós temos que entender que isso é precioso no casamento, é um completando o outro. Então, temos que valorizar isso. Ouvir. Para lá, como é que é mesmo? Ontem você falou para mim, eu estava meio cansado a respeito do que o nosso filho, ele deu um tapa lá no menino, como é que é lá na escola? Conta direito esse negócio. Ele foi lá e deu um tapa, empurrou o menino. Então preciso conversar com ele a respeito disso, preciso mostrar para ele que não é esse o caminho e tal, valorizar, porque isso daí vai refletir no futuro. Uma outra coisa que eu queria falar para os pais. Quando é que a gente deve falar de Jesus para os filhos? Tem que falar, se possível, desde quando está no ventre da mãe ainda. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou confessar aqui algo. Eu nunca gostei, nunca fui com a cara daquelas historinhas de Moisés, de atravessando o rio, o Mar Vermelho, e de não sei quem, batendo não sei quem, de Sansão, matando não sei quantos mil e tal, e dando só essas historinhas para os meus filhos. Sabe, os meus filhos pequenos, o que eu falava para eles? Eu falava de lago de fogo e enxofre. Falei muito. Falei muito de lago de fogo e enxofre para os meus filhos. Falava muito do amor de Jesus, falava do Senhor, falava de Jesus, da salvação. Porque veja bem, o Senhor chamou Moisés e deu uma palavra para Moisés dar para todos os pais. Dizer para os filhos o seguinte, essa é a lei do Senhor. Sabe o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão pegar essa palavra e vocês vão cravar na testa. Vocês vão dar um jeito de colocar lá dentro desses meninos. E dois menininhos pequenininhos judeus, começaram a ouvir que eles não podiam de jeito nenhum adorar qualquer imagem, qualquer escultura de qualquer coisa que tivesse aqui na terra. Só a Deus a quem a gente não vê. E eles eram pequenininhos. E ouviram isso, e foram crescendo ouvindo isso, e foram crescendo ouvindo isso. E quando eles tinham lá perto de 20 anos de idade, eles foram capturados e foram levados lá para Babilônia. Lá eles se juntaram com mais um, que também tinha ouvido as mesmas coisas. Aí, um dia, o rei daquele lugar lá, mandou fazer uma grande estátua. E disse que quando tocasse todos os instrumentos, todo mundo tinha que dobrar o joelho e adorar aquela estátua dele lá. Aqueles 3 não fizeram isso não. Quem não fizer vai ser lançado dentro de uma fornalha de fogo. Vai queimar assado. Não dobraram o joelho, não. E vou dizer uma coisa para vocês. Os pais deles não estavam lá do lado deles. Não estavam lá. Mas aquela palavra foi tão forte na vida deles que o rei mandou chamar lá e falou assim, vem cá, vocês não ouviram, tal, que não sei o quê, olha, quero dizer para o senhor uma coisa, o Deus que nós servimos
Ele vai nos livrar da fornalha de fogo. Mas ainda que Ele não nos livre, não vamos dobrar nosso joelho. E se ficou nervoso, acende, eu quero essa fornalha 7 vezes mais quente. E quando os caras que foram jogar os 3 lá dentro, esses que foram jogar, estava tão forte que eles morreram. E os 3 estavam lá dentro, passeando, tinha mais um, com eles. E esses meninos cresceram assim, ouvindo assim. E então, Pai, é importante nós sabermos o que nós estamos dando para os nossos filhos. Tá bom? Importante mesmo que você está valorizando. Será que o seu trabalho, ele é mais importante do que a entrada do teu filho no reino dos céus? Será que o teu trabalho é mais importante do que ouvir Jesus dizendo para o teu filho: vinde bendito de meu Pai, possuir a herança que está preparada desde a fundação do mundo? Não tem nada mais prazeroso do que isso. Então, nós precisamos dar tempo para os nossos filhos, ouvir nossos filhos, saber o que se passa no coração deles, conhecer as dificuldades que eles têm, para poder tomarmos decisões que venham ajudá-los. Não podemos me passar assim por cima de... Querido, você fique sabendo que teu filho, tua filha, bonito, bonitinho, uma gracinha, essa lindinha que está aí, esqueci o nome dela, a Sofia, lindinha, uma gracinha, tão bonitinha, com uma naturezinha tão ruim, tão terrível, tão tendente ao mal, tão tendente a errar, a fazer o que não presta. O que você pensa dos teus filhos, ô meu irmão? O que você pensa? Você acha que teu filho é... meu filho, ele é especial. Especial hoje tem uma outra conotação, mas é especial no sentido de que meu filho é muito diferente, ele é muito esperto, sabe? Ele pega as coisas assim, não, ele é muito... Ou então fala, meu filho é muito agitado, ele gosta de ir para lá. Minha filha, ela assim, a gente está conversando, ela vem, fala, interrompe, porque ela é muito sabida, sabe? Isso daí, geralmente, é um bom sinal de que está faltando disciplina na vida dessa criança. Porque, na verdade, ela está um pouco entregue a si mesma, porque ela faz aquilo que ela quer, na hora que ela quer e do jeito que ela quer. E nós temos que, então, nós como pais, temos que entender que o Senhor nos colocou na vida dessa criança para criar essa criança como filho de Deus. Então nós temos que saber o que Deus quer para essa criança, não é o que eu quero. Eu quero que meu filho seja médico. Eu quero que meu filho... Eu não quero, eu não tenho que querer nada. A palavra fala que os filhos são herança de quem? Então não é nossa. Nós não podemos criar filhos para nós, amados. Nós temos que criar filhos para o Senhor. Então nós temos que saber o que Deus quer e tratar nossos filhos segundo as regras do nosso Pai, segundo aquilo que Deus quer.
não o que eu quero. Nós temos que... Eu não ia nem falar isso agora, mas vou falar. Abraão recebe uma ordem do Senhor. Abraão, pega teu filho, sobe no monte, sacrifica ele lá para mim. Senhor, eu não entendi bem. Hoje eu acordei meio assim, não estou entendendo bem. Tomei muito vinho ontem à noite. O senhor falou que você é pai de muitas nações, só tem um filho aqui. Acho que o senhor está falando errado, né? Esse negócio é figurado. Não é figurado não, Abraão. Você vai lá, sobe no monte, pega teu filho, coloca ele em cima do altar, pega o machado e... Ah, entendi. Estou falando com aquele que é poderoso para ressuscitar o meu filho. Vem cá, filho! Vamos sacrificar o Senhor. Pai, opa, e cadê o cordeiro? O Senhor vai prover. E vai. Chega lá perto do monte, fala para os escravos dele, os servos, fica aqui vocês, só nós dois vamos subir um monte lá, vamos. E chega lá e está pegando as pedras. Pai, mas e o cordeiro? O Senhor vai prover, filho. E pega tal, as pedras, terminou. Mas não tem cordeiro nenhum. Filho, o Senhor falou para mim que você é o cordeiro que Ele quer, sacrificado. Eu, pai? Filho, amo muito, 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 muito você. Mas, filho, eu preciso te sacrificar aqui hoje. Eu preciso te perder hoje. Porque até hoje você foi meu, mas de agora em diante você vai ser do Senhor. Você já tomou essa decisão na tua vida, meu irmão, minha irmã? Você já sacrificou teu filho? Já levou ele para o monte e falou, pai, é teu, faz o que o Senhor quiser de hoje em diante, faz do teu modo? Porque enquanto você não enxergar que Deus quer isso com cada um dos nossos filhos, nós vamos estar criando filho para nós. E aí, nós vemos que Abraão desagradou o filho dele para agradar a Deus. Sacrificou o filho para agradar a Deus. Muitos pais têm desagradado a Deus para agradar os filhos, para fazer a vontade dos filhos. O filho ainda pequenininho, quer isso, quer aquilo outro, e você sabe. Deus te faz lembrar que você tem que ter uma outra atitude, uma outra decisão. E às vezes você dá mole, porque você quer agradar teu filho. Nós temos que sacrificar nossos filhos para agradar o Senhor. Agradar a Deus, para ensinar nossos filhos que a coisa mais importante que existe é o Senhor. E amados, isso daqui foi escrito por Moisés. Se foi escrito por Moisés é porque essa história foi contada muitas e muitas vezes na família. E depois que eles descem de lá, porque o Senhor de fato preparou na hora que Moisés foi dar a machadada, Abraão foi dar a machadada, o cordeiro apareceu, e o Senhor, calma Abraão, não faça isso daí, e preparou o cordeiro, os dois desceram, eu fiquei imaginando a conversa, pai, puxa, o senhor ia me matar mesmo, hein? Eu vi lá, estava amarrado e o machado estava descendo. Eu pensei que era só, o senhor estava só fazendo um jogo ali de, só para eu levar um susto, um medo, alguma coisa assim, mas a coisa foi séria. Pai,
fala aí para mim, o senhor ia me matar mesmo, pai? Eu ia, filho. Pai, mas o senhor ia me matar por quê? Porque Deus pediu. Pai, então quer dizer que Deus vale mais do que eu? Vale mais, filho. A minha vida vale mais do que você. Puxa, pai, mas sou teu filho. Sabe, filho, um dia você vai precisar tomar a mesma decisão. A decisão de fazer com que Deus valha mais em tua vida do que teu filho. Você vai precisar tomar essa decisão na tua vida. Deus tem que ser mais importante do que teu filho. Oh, pai, puxa, que lição que eu aprendi hoje. Só que você viu, filho, Deus foi misericordioso, né? Porque Ele segurou meu braço e aí apareceu o cordeiro. Você tinha visto aquele cordeiro lá antes? Eu não. Então, foi Deus que providenciou. Então, amados, o que vamos fazer? Jesus disse que só vai entrar no reino, só vai estar com Deus aquele que faz a vontade do Pai. Então, vamos fazer uma avaliação. Isso também vale para outras situações, não só em relação a filho. Nós estamos dispostos a sacrificar todas essas coisas daqui de baixo, deste mundo, para fazer a vontade do Pai? Nós tínhamos um casal que diziam ser discípulos, lá em Lins, um dos primeiros que estavam conosco, há muitos anos atrás, estavam conosco, servindo o Senhor, ganhando vidas, e de repente ele não estava muito bem no serviço, e ele descendente de japonês, e ele, eu vou arrumei, estou acertando aí e tal, para ir para o Japão, nós vamos ficar lá 2 anos, com o dinheiro que eu vou ganhar lá, depois dá para eu vir aqui montar um negócio meu, para estar fazendo isso daqui, não trabalhar como empregado e tal, porque aí vai, rapaz, você vai para o... Não, porque eu vou, e foi. E foram os dois. Faz quantos anos isso, amor? Uns 18, 16 anos, sei lá. Uns 16 anos, mais ou menos. Ele não voltou mais. Ele e ela se separaram lá. Lá ele arrumou outra família, ela arrumou um outro cara, depois ela largou daquele, veio embora para o Brasil, está morando lá em Lins, já com o 2º ou 3º. O outro está lá, família acabou. Por quê? Porque foi atrás daquilo que é terreno. Meu querido, teu filho não precisa de uma ótima faculdade, teu filho não precisa de um bom curso, teu filho precisa do Senhor. Teu filho precisa estar cheio do Espírito Santo. Teu filho precisa saber que o Senhor o chamou para ser dele e para ganhar vidas. E talvez ele tenha que largar tudo aqui para ser missionário lá na Índia. Para ser missionário na África, sei lá onde. E anunciar Cristo, ganhar vidas, participar do propósito, cooperar com o propósito. Porque todo esse universo aqui gira em torno disso. Agora nós vamos pegar o nosso mundinho, nossa casa e fazer girar segundo o curso deste mundo. Porque precisa ter pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-graduado, seja lá, não sei mais o que eles vão inventar, para não ter mais tempo para nada, para o Senhor, para a igreja, para a família, para nada.
Ele, daí 10 anos depois, 15 anos de estudo, esse cara só pensa em ser um ótimo profissional, em ganhar muito dinheiro, porque ele trabalhou muito para isso, papai, ele não tem tempo para mais nada. E a vida dele está perdida. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E nesse mesmo texto de João 15, ele enfatiza muito o fato de permanecermos, a verdade de permanecermos nele. Permanecer nele é viver em santidade. Diga comigo, santidade. Diga para o teu irmão, santidade. Diga, santidade ao Senhor. Porquanto é santo aquele que me chamou, sim, santo é aquele que me escolheu para andar com ele, viver por meio dele, santidade, pois esta é a vontade de Deus o Pai. Se Ele quer a minha santificação, viver por meio dele, santidade, Santificação. assim como tu és, Senhor, eu quero ser Santo. santo, porquanto é santo aquele Declara para o teu irmão que te chamou. que te chamou. Sim, santo é aquele que te escolheu. Que te escolheu para andar com ele, viver por meio dele, santidade, pois esta é a vontade de Deus. Sim, Ele quer a tua santificação. Sim, Ele quer a tua santificação para andar com Ele, viver por meio dele, santidade. Toda a igreja, santificação. Assim como tu és, Senhor, eu quero ser Santo. santo,
Clamor do coração do Pai e da igreja também. Santificação. Oh, aleluia. Santidade. Assim como tu és, Senhor, eu quero ser Santo. santo, santo, santidade. E assim como tu és, Assim como tu és, Senhor, eu quero ser Santo. santo, santo, santidade. Quantos desejam isso para suas vidas? Levante suas mãos e declare assim: Assim como tu és, Senhor, eu quero ser Santo. santo, santo, E assim como tu és, assim